Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papéis, é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base 100, Urca é a gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma altíssima liquidez, negociando em média quase 3 milhões e 500 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com pouco mais de 1%, 1,08%, e conta com quase 10 milhões de cotas, 9 milhões e 858 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, fazia tempo que isso não acontecia, está sendo negociado a um PVP de 1,01. Isso indica que ele está 1% mais caro do que ele vale. Então note que atualmente ele tem um patrimônio de 999 milhões, quase 1 bilhão, e o mercado está aceitando pagar por ele 1 bilhão e 10 milhões. Então a gente vê que é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 101,43 e o mercado está aceitando pagar 102,50. Tendo setembro como referência, é um fundo que já conta com mais de 83 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 102,70, tendo como mínima 101 e máxima de 121,99. Ou seja, no último ano ele está sendo negociado bem próximo das suas mínimas históricas. Vamos traçar aqui a linha dos R$100, que é mais ou menos o VP do fundo. E aí a gente observa o seguinte, que somente recentemente esse fundo chegou nesse patamar de 101, bem próximo do VP. Mas até então o fundo vinha sendo negociado bem acima do VP de R$100. Então a gente observa que lá entre o mês 8 e o mês 10 de 2020, esse fundo estava sendo negociado acima dos R$110, por momentos chegando próximo aos 120. Lembrando que esse fundo foi lançado no mercado depois de março de 2020, da situação pandêmica. Durante o mês de novembro, até mais ou menos o mês de junho, novembro de 20 até junho de 2021, o fundo ficou na faixa ali de R$130, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, mas ele ficou mais ou menos nessa faixa. No final do ano de 2021, o mercado tem uma queda, então lá em pouco mais ou menos em agosto, o fundo chega a R$115, ele volta a ser negociado próximo de 120, e no final do ano de 2021, todo o mercado caiu. E aí esse fundo chegou a atingir ali próximo de R$105, R$104. Novamente o fundo se recupera, começa a orbitar mais ou menos 115, por vezes 120. Tem um novo vão. Todos esses vãos que o fundo passou aqui são momentos de subscrição que o fundo fez. E agora, mais recentemente, o fundo chegou a atingir R$110, R$115 novamente, mas desde o mês 7, mês 8 mais ou menos, o fundo está nesse patamar de 103, 104, 105. Lá no dia 11 de agosto, ele atinge esse 101,02, que foi sua mínima histórica. E agora ele está nesse patamar de mais ou menos 102, 103 reais. Antes da gente continuar vendo mais informações a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você acha do RPR11? Você conhece esse fundo, a gestora? Você tem cotas dele? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta para nós aí, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês nos ajudam imensamente. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos, já contamos com mais de 13.600. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, clique no botão de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz inúmera diferença. É um valor baratinho, acho que não aperta vocês, né? Então se quiser ajudar, clique no botão azul e saiba mais, o botão de Seja Membro. Nós estamos tentando tirar uma certificação CEA. Com essa certificação até o final do ano, né? A gente pode se tornar um profissional do mercado e inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o Pix. Desde já agradeço imensamente a todos vocês aí. Nesse slide a gente consegue ver a entrega do fundo.
Quando ele veio ao mercado, ele estava fazendo entregas ali próximas a 90 centavos, uma extraordinária aqui de 1,50, e no final de 2020, aproveitando aquela alta expressiva do GPM na época, esse fundo conseguiu surfar tudo isso. Então ele entregou várias entregas na faixa de R$2, algumas acima de 3, ou mais ou menos 3,50. Durante o ano de 2021, por meses, ele conseguiu fazer várias entregas de novo acima de R$2, algumas próximas a R$3, e várias outras dessas entregas do fundo ficaram no patamar ali próximos a 1,50 ou superior a 1,50. Já nesse ano, com o arrefecimento da inflação, né, a diminuição da inflação, o fundo teve como algumas entregas estabilizadas na faixa de mais ou menos 1,60, novamente beirou ali os R$2, e as últimas entregas caíram um pouco, para o patamar de mais ou menos 1,30. Esse fundo já passou por 7 subscrições, e a última foi bem recente, no mês 9 de 2022. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo propriamente ditas, então ó, 1,87, 1,67, 1,63, 1,65, então mais ou menos 1,60, 1,80 e pouco novamente, 2, 1,80, e aí desde o mês 7 para cá teve uma boa queda nas entregas, ó, 1,20, 1,62, e atualmente, dia 30 de setembro, ele pagou no mês passado, né, dia 17/10, esse mês nosso, ele pagou R$1,31, e inclusive na data de hoje deve ocorrer o anúncio de dividendos do fundo. Na época, a cotação R$ 103, o que indicava um yield de 1,27 e atualmente está em 1,28. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com quase 18% de dividend yield acumulado, algo bem agressivo na minha opinião. Vamos à frente. Nesse slide, a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque para o Iridium, que detém aí 3% das cotas do fundo aí, o SNFF, os fundos de fundos da Suno, com mais quase 1%, de cotas dele, o MOR11 com mais 0,79, o MATV com 0,69 e assim por diante. Então temos muitos e muitos institucionais que possuem cotas do fundo aí. Vamos à frente. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, vendo a composição dele, em que ele investe, como que ele está com perspectivas futuras, entender um pouco mais sobre o ativo, eu gostaria de pedir, por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Almudicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, por favor, se inscreva. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? E aí a gestão vem nos comunicar, ó. O fundo permaneceu com boa performance de distribuição, atribuída a boa performance de arrecadação das operações da carteira, que mesmo em cenário de deflação, possibilitou ao fundo ter distribuição nominal em patamares que a gestão considerou satisfatório. Tendo em vista que fundos de base 100, que distribuíam 1,10, 1,20, caíram para 50 centavos, 60 centavos, esse fundo se manteve, né? Porque um fundo de base 100 que antes entregava 1,60, 1,70, cair para 1,30 ainda é bem superior aos demais fundos do mercado, né? A gestão não utilizou todo o resultado acumulado nas operações em carteira, restando ainda um valor de 4 milhões de resultado acumulado nas operações. Ou seja, ainda tem caixa que, se precisar fazer distribuição e comer parte do caixa, eles têm condição. As operações permanecem com ótima performance, com algumas batendo recorde de arrecadação, como foi o caso de Nova Souza, e outras arrecadações próximas aos seus recordes, como Nabilec e Lagoa Quente. Durante o mês de outubro, a alocação do fundo estará adequada ao nível que a gestão julga ideal, menos de 10% de caixa, já considerando os recursos captados na oferta. Após a finalização das alocações, a taxa média do fundo teve novo aumento para IPCA mais 12 e a porção do CDI mais 10. Seguimos as alocações nas operações de carteira com novas prospecções de operações que representam oportunidades a oferecer ao cotista melhor risco-retorno. A gente vai ver isso com mais exatidão mais à frente, quando tiver DRE, mas o fundo cobra de taxa 0,95 de gestão, 0,25 de administração e 20% de performance do que conseguir exceder IPCA mais 7, o que, na minha opinião, é uma taxa de performance mais do que justa. Inflação mais 7, eu acho mais do que justa essa taxa de performance. Aqui ele continua, né, com as considerações de gestão. Então note, ó, após 3 meses de deflação, a gestão acredita ser impossível um quarto mês seguido. O segundo turno das eleições poderá trazer volatilidade do real frente ao dólar, provocando um impacto inflacionário nos próximos meses. O aumento esperado da taxa de juros americana também pode trazer valorização do dólar, o que pode acarretar em uma pressão inflacionária nos próximos meses. Após as eleições, e em especial a partir de janeiro, a depender do tratamento tributário dos combustíveis, preço do petróleo e cotação do dólar, a possibilidade de uma extensão desses cenários, questões inflacionárias que eles estão falando, né?
Continuando, ele fala que as alocações planejadas para recursos captados estão em andamento, o pipeline de investimentos continua sendo alimentado com a originação de novas operações e a gestão considera que a melhor forma de readequação da carteira a novos momentos de mercado é a diversificação de risco, através de operações com taxas readequadas, estruturadas e estruturas readequadas. O pipeline de novas operações em negociação está em 350 milhões de reais. O que eles estão querendo dizer? Que a qualquer momento, se eles observarem uma janela de oportunidade, eles podem chamar uma nova captação. Eles já têm mais ou menos mastigado aí, esperando o dinheiro, 350 milhões. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o DRE do fundo, novamente, né, as taxas 0,25 de administração, gestão 95, 0,95 e performance 20% do que conseguir exceder IPCA mais 7. Vamos ver na prática em que isso resulta, tá? No mês de setembro, o fundo teve como receita total 16.323.000. Desse valor, 8.900 advieram dos juros, dos CRIs, atualização monetária dos CRIs, mais 1 milhão, outras receitas financeiras, 6.200.000, e as despesas do fundo, 1.190.000. Ele teve como resultado aí 12.914.000, e além disso fez mais 56.000 de reserva nesse mês aí. Vamos calcular na prática o que isso está representando aí, ó. 1.190, que a gente vai arredondar para 1.191, vezes 100, dividido por 16.323. Então, em setembro, as despesas do fundo estão representando 7,29%, abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável e saudável. Então, no ponto de taxa, né, está bem aceitável. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo. Atualmente, esse FDIC Residence está representando 11% do portfólio do fundo. Essa debenture prima aqui está representando mais 9,3%. E esse CRI Lagoa Quente está representando mais 9%. Então, atualmente, são os 3 únicos ativos que representam um alto percentual do fundo. Quem acompanha o nosso canal, desde que esse canal surgiu, esse é um ativo que eu já comento, que eu tenho ele há bastante tempo. E nesse período aí, esse fundo chegava a ter algumas posições com 29%, 20%, 17%, posições bem elevadas. Ainda não está no que eu acho ideal. Hoje, apenas essa primeira posição, que excede os 10%, que é saudável, e essas duas com 9%, mas assim, já está no patamar aceitável. Só que atualmente, quanto menor essa exposição a um único devedor, eu acho melhor. Então, eu espero que ele consiga fazer novas subscrições e diminuir a dependência desses devedores aqui, e conseguir diminuir isso para uma casa de 7, 8%. Que eu acho que fica mais tranquilo, né? O total dos investimentos alocados aí, ó, 91,5%. Provavelmente o restante deve estar alocado em caixa. O LTV médio da carteira é 34%. Então, LTV bem interessante. Isso aqui significa que a cada R$ 34 de dívida, ele vai ter ali mais ou menos 100 de garantia. O percentual das obras realizadas, 53% da média da carteira. 46% de vendas. A inadimplência média da carteira, 2,56%. E a razão PMT, que é o fluxo de caixa, está bem positivo, bem satisfatório. Em média, 158%. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê hoje todos os ativos que compõem o portfólio do fundo. Então ele tem atualmente 56% alocado em CRIs. Ele vai ter FIIs ali, mais 1,8%. Esse HE, mais 1,1%. Debentures, 17%. CCBs 2,2%, NCs 0,5%, desenvolvimento 0,6% e FDICs com mais 11%. E 8,5% que é o restante que está em caixa aí. Hoje, quase que a carteira total do fundo possui proteção contra a deflação. Então isso aqui não impede que as receitas caiam, mas ameniza a queda. Então imagine o seguinte, imagina uma carteira igual a essa que tem a proteção contra a deflação. Então a gente viu lá atrás que a média da carteira é IPCA, é a inflação, mais 12%. Quando se tem proteção contra a inflação, se a inflação foi negativa, o fundo continua recebendo esses 12% aqui. Carteiras que não têm proteção à deflação, vamos supor que a deflação não foi isso, tá? Mas foi menos 1. Então, além do fundo não receber o que ele recebia antes, já vai diminuir, ele ainda vai pegar essa inflação negativa e abater de parte do resultado que ele teria. Então, por isso que tem fundos que não têm proteção contra a deflação, que estão sofrendo mais ainda do que o normal.
Os ativos que o fundo investe hoje, 43% é o segmento de loteamento, ele vai ter residencial vertical, apartamentos, né? 7%, multipropriedade, 33% e residencial horizontal, mais 17%. Aqui a gente observa que estados como São Paulo, 26% do portfólio, Goiás, 19%, Sergipe, 13% e Bahia, 14% do portfólio. Mas o fundo tem uma diversificação já bem interessante, bastante regiões do país, o fundo já tem posição, né? Aqui a gente vê a senioridade, quando tem subordinação, 77% é série única, então aqui não há que se falar de risco mitigado, né? Risco dividido. Ele vai ter ali 6% de risco sênior, que é o menor risco possível, 9% de risco mezanino, que é um risco mediano, e entre aspas, apenas 8% de risco subordinado. Quando há essa diversificação aqui, essas divisões, a cota sênior, ela geralmente recebe alguma coisa. A mezanino, se sobrar, ela recebe. E as cotas subordinadas, geralmente, se ocorrer alguma inadimplência, ela não chega a receber nada. Tá? Então, por ela correr mais risco, as subordinadas têm um retorno maior e as sêniors têm um retorno menor. Então, em tese, são mais seguros do que as subordinadas, né? 81% da carteira hoje é indexada a IPCA. Eles ainda têm 6% indexado a IGPM e 13% indexado a CDI. O LTV da carteira, aqui eles separam, né? 54% da carteira tem o LTV entre 50 e 75, lembrando que quanto menor, melhor. E ele vai ter ali 46% da carteira nesse LTV que vai de 50 até abaixo de 25% aí. Um ponto que me chama atenção muito positivamente é isso aqui, ó. Hoje, 34% do portfólio está 100% finalizado, acabado. Ele vai ter ali mais quase entre... Ele vai ter ali 47%, com no mínimo 2/3 das obras realizadas, bastante percentual das obras realizadas. Ele vai ter ali mais 15%, com entre 1/3 e 2/3, e apenas 4% da carteira está, entre aspas, né, como se fosse nessa fase inicial de desenvolvimento das obras aí. Vamos à frente. Esse slide eu gosto de trazer aqui ao final, que é o que eles, entre aspas, projetam. Se ocorrer aqui, ó, de dividendo mínimo esperado, com 100% de alocação, e se a inflação for zerada. Então, no mínimo, eles recebem 97 centavos mais a inflação e o CDI, se for o caso. E aqui a gente também consegue ver o que seria necessário para dar default nas operações deles. Então, note, ó, por exemplo, esse Lagoa Quente aqui, ó, a inadimplência atual é 1,5, a inadimplência inicial era 1,51, eles conseguiram reduzir para 1,20, ou seja, teve queda. E a inadimplência necessária para ser considerado default, para dar algum problema grave, teria que ser 60% de inadimplência. Então olha o quanto há de proteção por trás desse ativo. O Hotbit, 9,38 quando eles pegaram o ativo. Hoje a inadimplência reduziu para 2,57. Eles conseguiram reduzir 6% aí. E para que dê algum problema grave lá, é necessário haver 44% de inadimplência para dar default. Tá bom? Não vou comentar um por um dos ativos, mas por aí dá para saber que tem muitos ativos lá com, entre aspas, né, muita proteção, com muita garantia por trás. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Almo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, vá lá e se inscreva. Obrigado a todos vocês que colaboram. O link do canal vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você acha esse fundo muito arriscado? Você tem cotas do RPR no seu portfólio? Você decidiu comprar alguma coisa? Esse é um ativo que faz parte tanto da minha carteira pública quanto da carteira fechada. Eu sempre aviso, é um fundo de altíssimo risco, é um fundo que você não pode entrar pesado. Para quem vê a série do canal, que é rumo aos 10 mil com pouco dinheiro, eu invisto na prática, né? Eu tenho minha carteira fechada, mas nessa série eu invisto na prática e tento explicar sobre gestão de risco. Então, eu não vejo problema parte do seu portfólio estar em ativo de risco, mas eu acho que você não deve ter uma alta exposição justamente para se proteger. Até então está tudo às mil maravilhas com esse ativo, mas e se der algum problema nesse ativo? Então eu acredito que não se deva ter alta concentração do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos. Então, deixa eu só complementar. Sou cotista desse fundo, tenho nas duas carteiras, mas esse meu ponto de vista de eu ter não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos.
Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Agradeço a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!